você vai pra casa e fica remoendo o caso? Não. Sério? Sério. É mesmo? Você nunca... A gente vai falar do médico daqui a pouco, mas você nunca chorou numa situação assim de você falar, puta, coitada, a filha, a mãe, vão tudo ter que voltar pro Brasil. Vai embora, cara. Vai voltar pra Minas. Vai voltar lá pra Minas, tá fudido mesmo. Valadares, governador Valadares. Vai gastar em real. Na verdade, a gente, eu acho assim, eu como intérprete, né, tenho sentimento, simpatizo com a situação de muitas pessoas, mas a natureza do trabalho... Você aprende, né? Você aprende a ser fria, assim, ou ser distante. Assim, é uma outra causa. Por isso que nós precisamos, inclusive, comunicar, né, o tribunal, se a gente conhece a pessoa que foi solicitada para se apresentar. Porque há conflito de interesse e exatamente é isso que eles tentam evitar. Então, assim, a minha posição é simplesmente de interpretar. Porque existe um caso, que já, né, o processo que já estava ocorrendo, e os intérpretes não têm acesso no judiciário imigratório, tá? Não tem acesso aos casos. Então, muitas vezes a gente chega lá, não sabe... Muitas vezes não. Nós chegamos lá, a gente não sabe sobre o que se trata. A gente fica sabendo no momento. Mas a dúvida é mais, depois você chegou, você não sabe de nada. Aí terminou, o se envolver, que eu digo assim, você se solidarizou com o caso. Aí você vai pra cá e fala assim, puta que pariu, vai ter que gastar em real. Nessa hora tá ali, ó, se fudendo. Tá ferrado esse coitado. A gente às vezes torce, né, para algumas pessoas. Fala, poxa, eu espero que dê certo. Né, eu recebi um recado de uma pessoa uma vez, me emocionou. Ele me encontrou no Facebook, eu tenho um perfil de intérprete, como eu também tenho no Instagram. E ele entrou na minha página e ele falou assim, gostaria muito de agradecer você, você mudou minha vida. Eu não sabia quem ele era, porque foi num contexto de muitas pessoas passando, você interpreta um depois do outro, você não lembra, realmente não lembra, né? Quem é quem? Porque são vários casos parecidos, né? E ele falou assim, eu gostaria de colocar, né, alguma coisa na sua página, uma recomendação, tal. Eu falei assim, bom, passa, mas não conte o seu caso, né? Para as outras pessoas também não acharem que eu mudei a vida, porque eu não mudei a vida dele. Eu simplesmente interpretei uma boa notícia. Sim. Só da mesma forma que a gente interpreta boa notícia, a gente também interpreta as que não são boas. Foi alguma filha da puta que fudeu minha vida. Teve uma que mandou assim, eu sei onde você mora. É complicado, né? Então a gente tem que ser imparcial mesmo, muito discreto, né? Você sabe que eu já fui num tribunal, já fui parar num tribunal americano. Sério? Eu lembrei agora disso, engraçado. Foi assim, eu tinha alugado um carro, eu tava em Nova York e tinha alugado um carro. Eu ia ficar um tempo, não era muito tempo, mas era um mês mais ou menos. E na rua, eu tava no West Side, lá em cima, no 83. Na rua que eu tava, não podia deixar o carro na quinta-feira, porque eles lavavam a rua. Mas eu não vi a placa. E aí eu deixei e tomei uma multa, né? Quando eu fui devolver o carro, e eu ainda tinha uns dias ainda para ficar em Nova York, o cara falou, ó, de duas uma, ou você paga essa multa, vai lá e paga e traz o carro, ou a gente paga, mas aí você vai pagar mais, né? Porque eles que estão pagando. Eu falei, onde que eu vou? Aí o cara me deu o endereço, era no centro, no downtown, mas tipo assim, no prédio da prefeitura, né, desse. Aí eu fui pra lá e tal, puta, aquela burocracia assim de uma fila aqui, senta todo mundo, vai chamar, não sei o quê. Aí eu sentei, chamaram a gente assim, tinha um banco, sentou um monte de cara, que você vira que era tudo motorista de táxi, né, cara de turbante, né, cara de não sei o quê. E aí eu falei, porra, que esquisito, né, pra pagar uma multa, não é um guichê que eu vou lá e pago, né. Aí eu falei pro cara que eu tava do meu lado assim, eu falei, aqui que é pra pagar a multa? Aí ele fez assim, não, aqui é pra recorrer. Eu falei, recorrer? Aí tinha a porta aqui do lado, eu dei uma olhada assim pela porta. Cara, era um tribunal de cinema, sabe? A mesa com o juiz, com o cara. Eu falei, caraca! E agora? Na hora que eu falei, puta, eu vou sair daqui, veio você foi o o próximo carinha e falou, vai embora, entra aí. Aí eu falei, puta, eu já fui pro lado do juiz, assim, né, cara?
E você fica com medo, cara, né? É uma multa Você de nem trânsito. tava devendo, mas Não, não agora tava você vai devendo nada, revisitar agora a eu tô sua com vida, medo, né? Claro. Aí o juiz olhou pra mim e falou, pegou a multa lá e falou: o que você tem pra falar em sua defesa? Só Eu falei, quero pagar. eu falei isso, eu falei, não tenho nada, eu só quero pagar. E ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu entrei na fila errada. Vai, então tchau, vai embora, vai pra lá e tal. Quase que eu ainda falei pra ele, pô, não dá pra quebrar o galho? É, brasileiro. Dá uma quebradinha aqui pra mim.